Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abend e esta é uma aula de matemática. Bom, nesta aula de matemática, o tema é progressão geométrica. Nós vamos ver aqui a soma dos infinitos termos de uma PG decrescente e convergente. Bom, então, primeiro vamos entender o que é uma PG convergente. É porque ela pode ser convergente ou divergente. Ela é convergente quando, à medida que os termos, você vai encontrando novos termos, eles convergem para um determinado valor. Eles se aproximam cada vez mais de um determinado valor. Ela é divergente quando ele não se aproxima de um determinado valor. À medida que você vai encontrando o próximo termo, ele vai sendo um valor completamente diferente. Então, tenho aqui dois exemplos, né, para ilustrar o, No primeiro caso aqui, nós temos uma PG, ó, crescente, porque 1, 2, 4, 8, 16, a razão é 2, porque 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, observe que ela é crescente e ela diverge. Por que que diverge? Porque os valores que eu vou encontrando aqui, eles vão crescendo e são completamente diferentes um do outro. Depois do 16, viria o 32, o 64, o 128, o 256. Então, observe que ele não vai em direção ao número, ele vai em direção ao infinito. Então, essa primeira PG aqui, ela é crescente e divergente. Essa primeira PG aqui, ela diverge. Bom, vamos observar agora esse segundo caso aqui. Ó, primeiro termo é o 4, segundo termo é o 2, depois é o 1, aí depois meio, 1/4, 1/8, 1/16. Bom, ela é decrescente. A razão dela aqui é meio. Por que que é meio? Porque quando eu pego, olha, por exemplo, o terceiro termo e divido pelo segundo termo, olha a razão. É o terceiro dividido pelo segundo, meio. Então, ela é decrescente e ela é convergente, ela converge. Por que que ela converge? Porque ela vai em direção aqui, à medida que os termos vão ficando menores, ela vai em direção a um determinado número. E esse número é o zero. Quer ver? Imagine que esse um aqui, olha, que você vê em todos os numeradores, todos eles aqui, imagine que fosse uma pizza. Então, imagine que você vai dividir aqui, ó, uma pizza com mais uma pessoa. Você e mais uma pessoa. Então, é uma pizza dividido para dois. Bom, você vai comer a metade, a outra pessoa vai comer a outra metade. Agora, se você dividir essa pizza com mais três pessoas, ou seja, uma pizza dividida para quatro pessoas. Então, você tem lá a pizza, cada pessoa vai comer 1/4 da pizza. A sua fatia ficou menor do que antes. Antes você ia dividir com mais uma pessoa só. Antes você ia comer, ó, a metade da pizza. E se você dividir essa pizza agora com mais sete pessoas? E se você dividir com mais sete pessoas? Então, você vai dividir essa pizza com oito pessoas. Pense na fatia que você vai comer. Vai ficar menor ainda, não vai? E se for uma pizza dividido para 16 pessoas? O seu pedaço vai ficar menor ainda, não vai? E se você dividir para 32 pessoas, a mesma pizza? Ó, lembre que é sempre uma pizza inteira. Estamos falando da mesma pizza. Então, se você dividir para 32 pessoas, a tua fatia vai ficar menor ainda, não vai? E se eu prosseguir aqui, vai ser 1/64, 1/128, 1/256, 1/512. Imagina essa pizza dividida para 512 pessoas. A mesma pizza que no início você ia dividir só você e mais uma pessoa. Então, o que está acontecendo à medida que você acha um novo termo dessa progressão geométrica? O que está acontecendo com o tamanho da fatia da sua pizza? Ele está ficando cada vez menor. Quer dizer, se você dividir com 512, imagina, gente. Imagina o tamanho
né, da sua fatia. Vai ser pequenininha, né? E se você continuar, você vai dividir para 1.024 pessoas, para 2.048 pessoas. Imagine essa mesma pizza dividida para 2.048 pessoas. Olha, o seu pedaço vai ser pequenininho, muito próximo de zero. Você não vai nem sentir sabor na pizza. Ah, vai ser exatamente zero? Não, mas vai ser muito próximo de zero. E vai ficando tão próximo de zero, e cada vez mais próximo de zero, que a gente diz que ela converge, né, esses termos aqui, infinitos, converge para o zero. Então, ela é convergente, ela converge para o zero. Entendeu qual é a diferença de uma PG que diverge para uma que converge? Essa aqui, segunda, que é decrescente e convergente, ela vai em direção a um determinado valor, sem nunca chegar nesse valor, mas ela se aproxima dele. Bom, no segundo em casa, então, quando nós temos uma PG decrescente e convergente, é possível calcular a soma de todos esses infinitos termos, tá? Todos esses, ó, infinitos termos, usando essa fórmula aqui. Usando essa fórmula, que ela não quer aparecer toda, que agora apareceu. Tá? Usando essa fórmula. O que diz a fórmula? É o primeiro termo divididos por um menos a razão. Então, olha só, vamos aqui para. Não sei porque ela. Vamos ver aqui. Opa. É o primeiro termo divididos por um menos a razão. Não sei porque que ela fica se escondendo ali. Então, olha só, a soma dos infinitos termos é o primeiro termo divididos por um menos a razão. Então, para aquele nosso exemplo ali, ó, o primeiro termo era o 4. Estão lembrados aqui, ó? Primeiro termo, vou trocar a cor aqui, ó. Primeiro termo é o 4. A razão a gente tinha encontrado aqui, meio. Então a gente vai ter que somar 4 mais 2 mais um mais meio, mais um quarto, mais um oitavo. Então não precisa ter esse trabalho, até porque são infinitos termos. Nós vamos usar a fórmula. O primeiro termo é 4, 1 menos a razão, que é meio. Ora, 4, 1 menos meio dá meio. E como é que você divide por meio, né? Divide pela fração? Você repete o numerador, que é o 4, e multiplica pelo inverso do denominador. O inverso de meio é 2 sobre 1, que é 2. E 4 vezes 2 dá 8. Então, a soma dos infinitos termos dessa PG é um número extremamente próximo de 8, mas é muito próximo de 8. E como são infinitos termos, aí eu vou somando mais um, 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 e vai ficar cada vez mais próximo de 8. Ele é tão próximo de 8 que a gente diz que o resultado é 8. Então, a soma dos infinitos termos da PG, decrescente e convergente, foi 8. Entendeu? Então, vamos resolver aqui um exercício. Ó, calcule a soma dos infinitos termos da PG decrescente e convergente, que é essa aqui, olha. A fórmula, a soma dos infinitos, vai ser o primeiro termo divididos por 1 menos a razão. Então, o primeiro termo agora é 8. A razão é meio, né? Porque 4 é metade de 8, 2 é metade de 4. Então, a razão é meio. Ora, 1 menos meio dá meio. E aí eu repito o 8 e multiplico pelo inverso de meio, que é 2. 8 vezes 2 dá 16. Então, a soma dos infinitos termos dessa PG decrescente convergente é 16. Vamos resolver um probleminha? Olha, o lado de um triângulo equilátero mede 3. Unindo os pontos médios dos seus lados, obtém-se um novo triângulo equilátero. Então, vamos tentar fazer esse desenho aqui, olha só. Eu tenho umas formas aqui automáticas. Será que aparece um triângulo? Formas. Ah, tem aqui o triângulo, olha só. Então, eu vou baixar aqui um pouquinho. Vamos tentar desenhar aqui um triângulo. Ó. Isso é um triângulo equilátero, tá? Então, se eu unir os pontos médios desse triângulo equilátero, eu vou trocar a cor aqui, ó. Bom,
Eu vou tentar desenhar um triângulo, ó, ponto médio de um lado, do outro e do outro aqui. Então, unindo os pontos médios, ó, aqui e aqui, ó, eu obtenho um novo triângulo. Então, o lado desse primeiro aqui, ó, em verde, media 3. Cada lado media 3. Tá? Unindo os pontos médios, obtém-se um novo triângulo equilátero. Tá? Então, olha só. Se esse lado aqui era 3, é porque esse aqui agora, então, vai ser a metade, que eram os pontos médios, né? 1,5, 1,5, 1,5. Aí, se eu fizer isso novamente, de unir os pontos médios, ó, esse aqui, esse aqui, eu obtenho um novo triângulo equilátero. E aí eu posso fazer isso aqui sucessivamente. Ó, unindo aqui o ponto médio, com ponto médio, com ponto médio. E aí eu obtenho um novo triângulo equilátero. E eu posso fazer cada triângulo menorzinho ali dentro infinitamente. Aí eu pergunto, olha, eu vou construindo assim sucessivamente. Calcule a soma dos perímetros de todos os triângulos citados. Bom, então, esses perímetros vão formar uma PG. O que é perímetro? Perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, se o primeiro aqui é cada um mede 3, ó, então é 3, 6, 9. Então, o primeiro, 9. O segundo é 1,5, 1,5, 1,5. Total, 4,5. Olha, 4,5 é metade de 9. Eu poderia escrever 4,5, não tem problema, mas eu vou optar pela fração 9 meios. E assim sucessivamente. Então, qual é a soma de todos esses perímetros? Então, é a soma dos infinitos termos dessa PG, decrescente e convergente. Por que é decrescente? Porque os triângulos vão ficando menores. Eles vão ficar tão pequenininhos, mas tão pequenininhos, cada vez mais, que não termina nunca, né? São infinitos. Mas aí a soma dos lados vai ser alguma coisa muito próximo de zero. Então a fórmula é o primeiro termo, é o primeiro termo sobre 1 menos a razão. Então vamos substituir, ó. O primeiro termo é 9. Aí 1 menos a razão é meio, porque é sempre metade, ó. Meio. Então 1 menos meio dá meio. E 9 dividido de meio por meio é o mesmo que 9 vezes 2, que dá 18. Então, a soma dos perímetros dos infinitos triângulos construídos com essa regra vai ser 18. Então, somar os infinitos termos de uma PG é muito fácil. É só aplicar esta fórmula aqui. O que você precisa é reconhecer se a PG é decrescente e convergente. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Muito obrigado. Tchau.